Som, um, dois, ei. Som, teste som. Som, testando som. Som, ei. Som, um, dois, ei. Som, ei, som, um, dois. Som. Você tirou tudo? Som, ei. Som, ei, som, um, dois. Tá aqui só, né? Tá na frente, tá escutando bem aí? É? Tá bom, então. Um, dois, teste som. Ei, som, um, dois. Som, um, dois. Testando som. Som, ei, som, um, dois. O violão tá no 10, tá? Um, dois. Som, teste, 2, som. Testando som, 1, 2. 1, 2, teste, 1, 2, som. 1, 2, testando som. Alô, som e a teste. Passar alguma coisa e já começamos. Tá bom, que horas são? 7h30. Não dá tempo de passar nada? Não. Não? Não passa nada. Passa. Passa aquela. Eu já vou. Alô, som, teste, 1, 2, som.
pertencem a ti. Forte e vencedor tu és. Nos reunimos pra te adorar. Vem, Santo Espírito, encher este lugar, liberando vida e salvação. Vem, Santo Espírito, com teu fogo refinador, purifica os nossos corações. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Hoje nós teremos um culto um pouco diferente. Na verdade, a maioria de vocês sabe que a gente, o Ministério Melhor Viver, administra uma comunidade terapêutica para adolescentes, para jovens, adolescentes, na verdade. E isso já faz mais de um ano, nós já estamos no 2º ano de convênio com a Prefeitura. E hoje o Marcelo, que é esposo da diretora da casa, esposo da Flávia, ele é um voluntário, tem nos ajudado muito, tem sido um braço direito lá para a Flávia na comunidade terapêutica. Ele vai fazer uma apresentação hoje aqui a respeito de paternidade e família. Então, a introdução aqui do culto, ele vai para falar um pouquinho a respeito da instituição, do que é a comunidade terapêutica. E depois, no desenvolver do culto, ele vai estar falando um pouco a respeito de paternidade e de família, que é algo que hoje está muito, é uma das coisas que o diabo está querendo acabar, tanto com a paternidade quanto a família. Então, ele vai fazer isso. Só que para a gente não entrar no culto direto nisso aí, eu gostaria somente que você abrisse a tua Bíblia lá no Salmo 115. E como a apresentação dele é bem extensa, ele vai precisar desse tempo inteiro, nós vamos ler somente o versículo número 1 desse salmo. Salmo 115, versículo número 1. Amém? Todos acharam? O salmista nos diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Amém? Amém. Que eu e você possa aprender com o salmista a não trazer nunca nenhuma glória para nós, mas que a gente acredite aquele que é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, que é Deus. Se nós temos as coisas, se nós estamos aqui, é pelas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Se nós estamos aqui e não fomos consumidos ainda, é porque Ele mandou o Filho dele morrer por nós na cruz. Então, que a gente não venha a querer se exaltar
a se achar mais do que a gente é realmente, mas que a gente acredite sempre na nossa vida, naquilo que Deus faz para nós, a glória a Ele, né? Que você e eu possamos ser aí aquele que está sempre exaltando o nome do Senhor Jesus, aonde você estiver. Você está aqui, você foi convidado, né? Se você está aqui na igreja é porque você já é um cristão, já é um crente, então você foi convidado a ser um embaixador do reino de Deus aí. Então, conceda a glória a Ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Amém. Marcelo, por favor. Vamos só nos colocar em pé, vamos estar orando, para que Deus esteja conduzindo essa reunião. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus. Agradecemos a ti, Pai, por podermos estar aqui reunidos, Pai, em nome dele e do teu Filho. E pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente aqui conosco. Espírito Santo, venha conduzir essa reunião, venha capacitando o Marcelo, colocando as tuas palavras na boca dele, Papai, para que ele possa passar aquilo que o Senhor colocou no coração dele a respeito de paternidade, Papai, a respeito de família. Que nós, como igreja, possamos fazer aquilo que o Senhor quer, Papai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Então, como o pastor Dino falou, nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a comunidade terapêutica, né? É importante entender o que ela é, qual é a base filosófica, né, a base de crenças, e para depois a gente ir para a mensagem propriamente dita, né? Que para mim, no meu ponto de vista, é tudo uma coisa só, né? Está tudo interligado, essa questão legal, institucional, bíblica, né? Não vejo diferenciação sobre esses setores, né? Então, a base filosófica, né, de crenças da comunidade, ela se baseia na estrutura real do ser humano, o que o ser humano é de verdade, e das áreas essenciais de desenvolvimento da pessoa humana. A comunidade ela é produto da parceria do município de Ponta Grossa, né, com o Ministério Melhor Viver, o Conselho da Criança. O Ministério Melhor Viver, no começo do ano passado, nós fizemos o projeto para a unidade de acolhimento e está no trâmite ainda, né, Silvana? Cadê Silvana? Faz 1 ano e meio já que está no trâmite. E em julho a gente começou a comunidade terapêutica, que como o profeta tinha falado, ela viria pronta já com funcionários, com residentes, com estrutura, com tudo, né? E foi assim mesmo. A comunidade ela tem capacidade para atender 24 adolescentes, de 12 a 17 anos do sexo masculino, que tem problema de dependência química. Excepcionalmente, atende também crianças com menos de 12 anos, desde que tenha ordem judicial. A missão da comunidade terapêutica é oferecer uma abordagem e tratamento integral, que é o holístico, né, ao adolescente dependente químico, tratando-o com amor. Isto é, tratar o ser humano em desenvolvimento, que é o caso do adolescente, inteiramente, nas suas 3 dimensões estruturais. Quais são essas dimensões? É o corpo, a alma e o espírito. Tem um versículo que diz, né, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse versículo mostra quem é o ser humano, do que ele é constituído, né? Corpo, alma e espírito.
proporcionando o desenvolvimento integral do adolescente durante o período de residência. Ou seja, um tratamento biopsicossocial e espiritual, conforme preconiza o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz assim: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Esse é o que diz o Estatuto da Criança. Assim, o adolescente pode crescer em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens, que é um versículo bíblico também que mostra como que Jesus se desenvolveu. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Esse programa de desenvolvimento integral baseia-se primariamente no modelo de desenvolvimento da pessoa de Jesus Cristo, que é esse modelo que nós acabamos de ler aqui. Mas também num modelo pedagógico proposto por um pedagogo que foi um dos formuladores do ECA, chamado Antônio Carlos Gomes da Costa. Diz assim: uma proposta educativa formulada por Antônio Gomes da Costa, especialmente para as organizações da sociedade civil, traz um olhar ampliado sobre o ser humano, propondo 4 dimensões a serem observadas e estimuladas. Então, ele fala que existe a dimensão biofísica, que é o corpo, a dimensão racional, que é a mente, a dimensão afetiva, sensibilidade, e a dimensão transcendental, que é o espiritual, o espírito. Então, aqui ele subdivide em 4, porque ele coloca o que seria a alma, ele subdivide em 2 aqui, a mente e a sensibilidade. Essas 2 dimensões compõem a nossa alma. O crescimento em sabedoria refere-se ao desenvolvimento psíquico do ser humano, a sua alma, e envolve a razão, as emoções e a vontade. Na concepção desse pedagogo, a dimensão da sabedoria aparece subdividida nas suas dimensões, mente e sensibilidade, que é a nossa inteligência racional e a nossa inteligência emocional, como alguns dizem. A mente é a dimensão mais identificada como humana. Chama-se inteligência, essa capacidade de observar, analisar, comparar, raciocinar, indagar. O ser humano se destaca por sua imensa curiosidade, sua sede de saber, entender, explicar, experimentar, controlar, prever e descobrir. A sensibilidade é a dimensão que permite às pessoas um novo tipo de contato com o mundo. Além de perceber e entender, são capazes de sentir, de rir, de chorar, de compreender, de admirar, de se comover com a beleza e com a bondade. É a sensibilidade que mobiliza a criação artística e que permite desfrutar a arte. É responsável pela força que agrega as pessoas e as torna responsáveis umas pelas outras. A estatura, Jesus também ia se desenvolvendo em estatura, é o desenvolvimento físico do corpo. Assim, o adolescente em desenvolvimento precisa alimentar-se bem, praticar atividades físicas, repousar adequadamente. O corpo é a dimensão mais próxima da natureza, é o testemunho da beleza, força e riqueza da vida das pessoas. Crescer em graça diante de Deus envolve o desenvolvimento espiritual, ou como diz o pedagogo, transcendental. A dimensão do espírito do ser humano é tão real quanto as dimensões do corpo e da alma, e não pode ser negligenciada. O desenvolvimento espiritual acontece quando se tem
um relacionamento pessoal com Deus. Nada a ver com religiosidade, é a questão do relacionamento pessoal com Deus, que é conquistado através da sua revelação. Por fim, o crescimento em graça diante dos homens, que é a última parte do desenvolvimento de Jesus. Refere-se ao desenvolvimento familiar, comunitário e social do ser humano. O indivíduo integralmente desenvolvido ou em desenvolvimento tem condições agora de estabelecer relacionamentos saudáveis com a família e com a sociedade. Então, explicando de uma forma mais simples, né? Toda pessoa, assim como Jesus, ele cresceu nessas áreas, toda pessoa precisa crescer também nessas áreas, se desenvolver nessas áreas. Uma vez que ela está madura nessas áreas, ou crescendo nessas áreas, ela tem condições de estabelecer o relacionamento com outras pessoas, seja da família ou da sociedade em geral. Tá? Deu para entender? Então essa é a nossa filosofia, isso é o que nós acreditamos, isso que nós aplicamos lá em tudo que a gente faz. A lei que trata das comunidades terapêuticas é a RDC 29, é uma resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que diz que o principal instrumento terapêutico nas comunidades terapêuticas é a convivência entre os pares, convivência entre eles mesmos. Mas outro fator muito importante também, terapêutico, é a convivência familiar e comunitária, que é disso que nós vamos estar falando durante a mensagem, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, diz assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. Mas se a família não está assegurando esses direitos, por várias razões que nós também vamos ver hoje aqui,